Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa tarde de sábado. Obrigado porque podemos sentir a Sua presença. Obrigado que o Senhor aceitou o convite de estar aqui conosco. Nesse momento nós vamos abrir Tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale através dela. Teu Espírito traduza tudo que vai ser dito. É o que eu te peço por Jesus, amém. Nós começamos hoje uma nova série de mensagens aqui na Igreja Central de São Paulo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, sem mais delongas, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. E nós vamos ler os versos 23 ao 25. Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25. A série que nós começamos hoje tem por título A Nossa Velha Casa. E nossa velha casa é como carinhosamente a gente chama esse lugar que a gente está aqui. Note, não é a casa velha. O adjetivo vem antes. É a nossa velha casa, não a nossa casa velha. E isso muda tudo. A velha casa nos remete a esse lugar de afeto, a esse lugar de carinho, a esse lugar onde talvez muitos de nós já tivemos a nossa história e temos voltado a experimentar essa história deste lugar. E outros tantos que de repente se encontraram num lugar estando aqui. E outros que ainda não passaram por aqui, mas que aqui são bem-vindos na nossa velha casa. Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25. O autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, temos uma sugestão de que pudesse ser Paulo, algumas impressões de que Paulo tenha sido o autor dessa epístola. Essa epístola é uma epístola universal, foi escrita aos Hebreus, mas para a igreja universal, para a igreja católica, para a igreja mundial, para a igreja global. E ela foi escrita por um autor desconhecido. Como eu disse, alguns de nós escolhem atribuir a Paulo a autoria dessa carta, mas ele faz uma advertência no capítulo 10, verso 23 ao 25, que diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25, sublinha ele no seu coração. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa é uma advertência do autor da Epístola aos Hebreus, uma advertência que faz um apelo à comunidade de fé, que faz um apelo ao ser e fazer igreja, à comunhão dos santos, ao corpo de Cristo, ao pertencer a um coletivo de pessoas que se reúnem em torno de um nome, a saber, Cristo Jesus. Isso é a igreja. Essa série tem 4 episódios, vai acontecer durante os 4 sábados de fevereiro, e eu já agora quero te convidar a estar aqui nos 4 sábados. Aquilo que nós vamos introduzir hoje vai ser melhor entendido se você acompanhar a série toda. Hoje é uma introdução ao que queremos conversar nessa série. Paulo faz um apelo, ou o autor aos Hebreus faz um apelo, à comunidade de fé, ao congregar. Essa igreja hoje, ou este ano, 2026, ela comemora 115 anos de existência. Em 1911, um grupo de adventistas chegou à cidade de São Paulo e começou um pequeno grupo na região do Brás. E esse pequeno grupo, ele surge aqui em São Paulo como o primeiro grupo adventista da cidade de São Paulo. Alguns anos depois, lá no Capão Redondo, eu sou do Capão Redondo, não sei se tem mais alguém aqui do Capão Redondo, dá um oi aí, que se tem alguém do Capão Redondo, faz um alguma coisa assim, manifesta verbalmente, vocalmente, tem Capão aqui, eu sei que vocês vieram em paz, a gente está todo mundo aqui em segurança. Eu cresci no Capão Redondo, enfim, estudei no Capão Redondo, fui aluno do Colégio Adventista Ellen White, me formei lá em 2005 no ensino médio, foi lá que eu conheci minha esposa, Suzy, na mesma sala de aula. Eu gosto da Zona Sul de São Paulo. E o adventismo chegou no Capão Redondo depois. A região do Capão Redondo era uma região de colônia alemã, era um descampado de fazendas, distante da cidade. Então a igreja adventista quis criar o seu primeiro colégio aqui na cidade de São Paulo, distante da cidade. Entre o Capão Redondo e São Paulo existia um município chamado Santo Amaro. Santo Amaro, que é onde a gente diz que mora quando a gente não quer dizer que mora no Capão Redondo. Eu moro em Santo Amaro.
ali na ponte Transamérica, perto de onde tinha aquele hotel Transamérica. Mas Santo Amaro era um município, não era São Paulo. Em 1914, John Lipke, um pioneiro adventista, ele plantou a igreja em Santo Amaro. E foi a primeira igreja organizada adventista aqui na Redondeza. Mas era outro município, não era São Paulo. Já havia, em 1911, um grupo de adventistas aqui no Brás. Em 1915, a igreja adquire uma fazenda lá na Zona Sul. E dá àquele lugar um propósito de ser um colégio afastado da cidade. Imagina, afastado da cidade. Hoje, a cidade tomou conta dali. Em 1915, surge aquele colégio que hoje nós chamamos de UNASP. Mas em 1911, essa comunidade que se reunia aqui, ela cresceu. E em 1918, ela mudou para a região do centro de São Paulo. E da região do centro de São Paulo, depois de se fortalecer e crescer, em 1926, ela recebeu o seu primeiro pastor, José Amador dos Reis. O José Amador dos Reis era um gaúcho, que foi o primeiro pastor brasileiro, pastor adventista brasileiro ordenado pastor. E ele foi o primeiro pastor dessa igreja. E em 1926, ele recebeu um desafio de construir uma igreja para a cidade de São Paulo. E ele construiu começou a construir essa comunidade, essa igreja, em 1926. E só concluiu a construção dessa igreja em 1929. Então nós somos uma igreja que completa, eu vou pedir Noemi para você me ajudar com isso aqui, e com isso aqui também. Este ano a gente completa 115 anos, mas a gente completa também 97 anos da inauguração desse prédio, que se deu em maio de 1929. Esta é a primeira igreja adventista da cidade de São Paulo. Por que eu estou contando essa história para você, que motiva a nossa série, a nossa velha casa? Eu estou contando essa história para falar para você um pouquinho do porquê a gente, mesmo em 2026, ainda acredita em ser e fazer igreja. Não é fácil pensar, fazer e ser igreja nos dias que vivemos. O grande desafio que temos como comunidade de fé é como fazer uma igreja de 1911, num prédio de 1929, continuar relevante para a cidade de São Paulo em 2026. Esse é o nosso desafio. E é um desafio complicado de realizar. Porque a gente vive tempos em que a estrutura visível igreja, ela tem sofrido algum tipo de hostilidade. Não sem razão. Não sem razão. O Novo Testamento apresenta a igreja, o Novo Testamento chama a igreja de eclésia. Eclésia, etimologicamente, significa chamados para fora. Mas a semântica da palavra, no contexto do mundo cristão, ela tinha uma ideia quase que antagônica aos chamados para fora. Ela tinha uma ideia de reunir uma assembleia de pessoas em torno de um nome. Onde se reunia pessoas em torno do nome de Cristo Jesus, ali estava a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus era a reunião de pessoas, era uma comunidade de pessoas, era um coletivo de pessoas em torno de um nome. Onde houvesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. A igreja do Cristo ressurreto, a comunidade do Cristo ressurreto, ela era uma igreja visível, mas ela também era uma igreja invisível. Não era apenas um coletivo estruturado e organizado de pessoas que era a igreja. Havia também a igreja invisível, aquela que transcende as paredes, os horários, o estabelecimento religioso. Aquela igreja que acontece para fora, quando o culto termina. Quando o culto termina, começa a igreja. Uma outra igreja, uma outra dimensão de igreja. O Novo Testamento apresenta uma dimensão visível da igreja e apresenta uma dimensão invisível da igreja. A igreja do Novo Testamento, ela é uma igreja que existe. E para existir na história, ela precisa ser visível. E toda igreja, ou toda instituição, ou todo estabelecimento visível, ele precisa ser organizado. Então o Novo Testamento apresenta uma igreja visível e organizada. Essa igreja cristã nasce como uma comunidade pública. Uma comunidade aberta, uma comunidade identificável, se sabia qual era a igreja do Cristo. Uma comunidade com responsabilidade social, como eu disse, um coletivo diverso de pessoas que se reúnem em torno de um nome, a saber, Cristo Jesus. O Novo Testamento vai dar alguns nomes para a igreja. 1 Coríntios 12 vai chamar a igreja de Cristo de o corpo de Cristo.
a ideia do corpo de Cristo, a metáfora do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a sua igreja é o corpo. O corpo são vários membros. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12 que o Espírito Santo dotou-nos com dons. E esses diversos dons compõem o corpo de Cristo. De maneira que não é possível você ter vida sendo do corpo, fora do corpo. Não há vida fora do corpo. Você precisa pertencer ao corpo para que você tenha vida e função, e propósito, e razão de ser. Há uma tentativa bastante contemporânea de dizer para a gente, falaciosamente, que a igreja é você. A igreja não é você, porque a igreja não tem como ser um indivíduo, porque a igreja não existe no eu, a igreja ela só existe no nós. Igreja não é você, igreja não sou eu, igreja somos nós. Não existe igreja no indivíduo unitário. A igreja só existe no coletivo. É a reunião de 2 ou 3 que fazem a igreja existir. Porque é no coletivo de uma comunidade de fé que a nossa fé pode ser desenvolvida. O corpo de Cristo é uma metáfora que Paulo usa em 1 Coríntios 12, mas em 1 Timóteo 3, Paulo vai usar outra metáfora, ele vai chamar de casa de Deus. E na sua carta ao Timóteo ele vai dizer, a casa de Deus. Esse lugar como um lugar, a casa de Deus, a habitação de Deus, a tenda de Deus. 1 Pedro vai chamar a reunião, a assembleia, o coletivo igreja de povo santo, de sacerdócio real. E Pedro vai trazer a dimensão do sacerdócio de todos os crentes, de maneira que agora nós não temos mais uma intercessão em um lugar ou em uma pessoa. Todos nós temos acesso direto, através de Cristo Jesus, ao Pai. No entanto, mesmo uma igreja com o sacerdócio de todos os santos, ela era organizada e delimitada pelos apóstolos. A liberdade de todos os santos, ela era delimitada pelos apóstolos no primeiro século. Efésios 5, Paulo vai chamar a igreja de noiva. A igreja é a noiva de Cristo. E a metáfora da noiva é muito interessante, porque o noivo é Cristo Jesus, a igreja é sua noiva. E é curioso quando as pessoas dizem que gostam de Jesus, mas não gostam da igreja, porque é como se estivessem dizendo, eu gosto do noivo, mas não gosto da noiva. Eu quero o noivo, mas não quero a noiva. Não tem como amar um noivo e não amar a noiva, mesmo que a noiva seja doente, mesmo que a noiva seja deficiente, mesmo que a noiva seja imperfeita, porque somos eu e você que fazemos ela ser imperfeita. Ela se tornou imperfeita quando você entrou aqui, porque você é imperfeito. E quando você entra aqui, você torna esse lugar imperfeito. Quando eu entro aqui, eu torno esse lugar imperfeito, porque eu sou imperfeito. Então não espere perfeição de uma comunidade de imperfeitos. A noiva é adoecida, mas ela é a noiva de Cristo. 1 Timóteo 3,15, Paulo vai chamar essa igreja visível de coluna da verdade, de baluarte da verdade, de depositário da verdade. A igreja como aquela que é o depositário da doutrina de Cristo Jesus, da doutrina dos apóstolos. Essa era a igreja visível. Havia uma tensão entre a igreja visível e a igreja invisível, porque essa igreja organizada, ela devia seguir o carisma, ela seguia o Espírito Santo, e o Espírito Santo sopra onde Ele quer, é o Espírito Santo que guia, o Espírito Santo se manifesta para além desse culto, para além desse prédio, para além dessa denominação religiosa, para além dessa confissão de fé, o Espírito Santo age, e onde Ele está, a igreja lá está, mas a igreja do Novo Testamento também tinha a sua dimensão visível, e esta organizada por homens, apóstolos. A igreja visível, ela era organizada pelos apóstolos. Ela não era uma super instituição, mas ela era uma organização menos complexa. Nós temos um problema hoje com os estabelecimentos religiosos, eles se hiperinstitucionalizaram. Mas o fato de eles serem e existirem como instituição não pode ser o mal e o problema, porque não há como ter um coletivo de pessoas que não se organizem. Essa organização precisa ser menos complexa, ela precisa ser sensível e vulnerável ao Espírito Santo, mas ela precisa de ordem. A igreja do Novo Testamento ela era organizada. Atos 2,42 diz que havia um formato de culto.
E curiosamente, Atos 2,42 diz que esse formato de culto começava com uma instrução primeira, a mais importante, a mais proeminente. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Note, eles se reuniam para perseverar na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, ela tinha um corpus doutrinário, ela não tinha um corpo doutrinário aberto, ela tinha confissão de fé. Havia fronteiras doutrinárias. São as fronteiras doutrinárias que nos dizem por que somos daqui e não somos de lá. São as fronteiras doutrinárias que dão sentido a você dizer que é daqui e não de lá. Nos dias que vivemos, há um ataque grande aos corpos doutrinários de denominações religiosas, de confissão de fé. Mas a igreja primitiva ela era confessional. Há um movimento que nós chamamos de pós-denominacionalismo, onde há uma rejeição aos corpos doutrinários de denominações religiosas. Eu sigo o Espírito Santo, Ele me guia por onde Ele quiser, eu não tenho doutrina, eu não tenho crença. O que Ele me fala, eu vivo. Eu não sou fechado a uma delimitação doutrinária. Não era assim a igreja do primeiro século. Havia fronteiras claras do porquê nós somos da igreja dos apóstolos e não daqueles outros movimentos que não são a igreja dos apóstolos. E quem fazia essa conferência eram os apóstolos. Eu não estou fazendo uma livre associação direta entre a igreja primitiva e os estabelecimentos religiosos dos nossos dias. Eu não estou dizendo que nós somos aquilo que era. Eu só estou dizendo que havia fronteira doutrinária na igreja do primeiro século. Não apenas fronteira doutrinária, mas havia disciplina eclesiástica. Havia censura. Havia exclusão do rol de membros. Quando você vem, eu quero te convidar a vir comigo a 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. 2 Coríntios capítulo 2. Verso 5. Aqui é uma dos episódios em que fica claro para nós os critérios para uma censura eclesiástica. Há outros ainda mais fundamentais do que este, mas esse me chama muito a atenção. Capítulo 2, do verso 5 a 8. Olha o que Paulo está dizendo, olha. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Todas as vezes que se tem um colegiado de pessoas, onde se junta crente, no ajuntamento de crentes, há problema. Juntou crente, dá ruim. A gente se esbarra, a gente se arranha, a gente se fere, a gente se machuca, a gente entristece o outro, e alguma coisa precisa ser feita para corrigir isso. Alguma coisa precisa ser feita para que isso não se sobreponha. Alguma coisa precisa ser feita para que esse lugar continue sendo um lugar de segurança para todo mundo e um lugar saudável para todo mundo, para que todos possam congregar e não abandonar de congregar. Só que para que isso aconteça, pessoas que estão desadvertidamente ferindo outras precisam ser advertidas, e não apenas advertidas, mas disciplinadas se necessário. E Paulo diz assim: quando tiver alguém entristecendo aí a comunidade, reúne um grupo, e o que a maioria decidir como punição, vai ser dado como punição. Essa punição não é física, não é existencial, é uma advertência. Olha, se a gente for a Mateus 18, Jesus vai estabelecer o critério para essa advertência disciplinar. Se alguém te entristeceu, vai você nele e avisa ele, porque às vezes ele não está sabendo que o que ele está fazendo está te entristecendo. Ao invés de você ficar fazendo fofoca dele, falando que ele é mal para os outros porque ele te feriu, vai nele e fala: você me feriu. Se ele não admitir que te feriu, se ele não demonstrar arrependimento, se ele não falar: nossa, muito obrigado porque você falou, eu não sabia que eu estava te ferindo. Aí então, se ele não aceitar isso, você chama 2 ou 3 líderes da comunidade e vai até ele e fala assim: olha, agora na presença destes líderes, isso é Jesus, tá? Prescrição de Jesus. Olha, na presença desses 3 líderes eu quero dizer, você está me ferindo. E você, quando eu falei com você, você não admitiu isso. Então, na presença deles, eu quero dizer, você fez isso. E o que Jesus diz? Se isso não resolver, leve o caso para toda a igreja. Ah, você não gosta disso. Eu sei que é incômodo para nós ter que lidar com isso. Mas a gente não pode se furtar a inverdade de achar que as comunidades de fé, mesmo as primitivas, elas não tinham que lidar com essas questões com forma disciplinar. Mas havia um motivo para a disciplina, e é aqui que muda tudo. O motivo da disciplina na igreja primitiva, ele era redentivo, ele era para o amor, ele era para a salvação, ele não era para a punição exemplar. Você não disciplinava alguém da comunidade para dizer: está vendo aqui, ó, para os próximos não fazer igual, estamos disciplinando esse aqui, excluindo ele do rebanho, vai ficar lá do outro lado. Não, era para salvar a pessoa. Olha o que Paulo fala no verso 7, olha que coisa linda, verso 7, de modo que deveis, pelo contrário,
perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Sabe para que existe a disciplina na igreja primitiva? Para salvar e para demonstrar amor pela pessoa. Eu me lembro que o meu avô, o pastor dessa igreja, ele me ensinou, não me ensinou, mas ele dizia muito, e eu aprendi a ouvi-lo. Ele dizia muito isso aqui que eu vou dizer. Ele dizia assim: às vezes você precisa disciplinar uma ovelha. O pastor de um rebanho de ovelhas precisa disciplinar uma ovelha. Você já viu aquele vídeo nos Reels da vida, no TikTok, daquela ovelhinha que ela está no rebanho e ela sai correndo, desesperada, uma ovelha rebelde, é uma ovelha não típica. Ela sai correndo, ela se desvia do rebanho. E ela ela precisa ser controlada, ela precisa ser comedida, ela precisa ser delimitada. E ela sai e cai numa vala. Já viu esse vídeo? Ela cai numa vala. Aí ela fica presa na vala, ela não consegue sair da vala, porque a vala encurralou ela. E ela precisa que o pastor vá lá tirar ela da vala. E o vídeo é lindo, porque o pastor tira ela da vala, e quando ele tira da vala, ela fica toda feliz, e ela sai correndo, pulando, tum, 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 e pum, cai na vala de novo. A gente é assim às vezes. E o meu avô dizia: quando tem uma ovelha assim, você não tem como abrir mão do cuidado de todo o rebanho. Você precisa. O que o pastor de ovelhas faz? Quando uma ovelha sucessivamente continua indisciplinada, ele corrige a ovelha. E às vezes corrigir a ovelha significa quebrar a perna, quebrar uma das patinhas. E aí eu vou dizer o seguinte: como um pastor, você jamais pode quebrar a perna de uma ovelha que você não esteja disposto a carregá-la no colo. Jamais quebre a perna de uma ovelha que você não possa carregar no colo. Se você não vai poder carregar no colo, não discipline, não corrija. Você não vai carregar no colo, você não vai entrar na vida dela, você não vai viver o drama dela, você não vai entrar na lama do pecado dela, então não aponte o dedo acusando ela. O C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, vai dizer assim: é um certo tipo de mau caráter, o cristão que condena pecados dos quais ele não é tentado. Eu acho isso incrível. Há coisas que eu e você não somos tentados. Nós não sabemos o que é a luta em relação àquilo. Eu não sou tentado a fumar. Nunca fui tentado a fumar. Não tenho nada contra ninguém, nem sendo moralista quem fuma. Tá? Eu estou dizendo que eu não sou tentado a fumar. Eu só estou dizendo que faz mal para a saúde, tá? E o Ministério da Saúde adverte. Tudo aquilo lá que você sabe. Mas eu não sou tentado a fumar. Para mim é muito fácil condenar quem fuma. Porque eu não sou tentado, eu não sofro com aquilo. Agora, eu sou tentado a sentar na mesa e comer mais do que eu preciso. Que foi o que o Dr. Edilson, nosso cardiologista aqui do Hospital Adventista, que é membro da nossa igreja, falou para mim quando eu fui lá. Falou: pastor, não é que você está gordo, é que você come mais do que precisa. Se você não é tentado a isso, como a minha esposa, por exemplo, não é tentada a comer mais do que precisa, tomando um remedinho, eu comecei a perceber como que é uma pessoa normal em relação à comida. Uau! Eu comecei a entender como é que é uma pessoa normal. Como ela funciona na mesa, é totalmente diferente de como eu funciono na mesa. Eu comecei a funcionar de um jeito que eu não sabia que era possível. Você não sabe o que é isso. Não condene se você não é tentado. Essa é uma boa prática. Essa é uma boa prática. Ajude. Se você não está disposto a entrar na lama do pecado da vida da pessoa, para ligar para ela e falar assim: ó, hoje como é que foi? Não, hoje não foi. Hoje foi. Hoje eu não consegui. Se você não estiver lá, e eu vou te dizer, quando você se sujar na lama do pecado da pessoa, você vai defender ela de qualquer um que queira condená-la. Porque você vai estar lutando a luta junto com ela e vai saber o quanto que é difícil lutar a luta da vida dela. Você entende para que serve a comunidade do Cristo ressurreto? Um lugar de segurança, um lugar saudável. O problema é que a gente desvirtua as disciplinas para moralismo barato, exemplar, punição que ninguém nos deu direito. Nós somos chamados para ser tribunal. Não sei de onde que a gente acha que a gente é tribunal para ficar julgando a vida das pessoas. Essa é uma metáfora que não existe na Bíblia sobre a igreja, ser tribunal. Bom, havia disciplina clara, mas também havia liturgia. 1 Coríntios 11, 12, não precisa ir lá. Paulo descreve uma liturgia. Havia inário, havia hinos. Você tem em Colossenses, em Filipenses, hinos cristocêntricos que exaltavam Cristo Jesus. Eram músicas cantadas na igreja do primeiro século. Havia liturgia, e o mais interessante da liturgia em 1 Coríntios 11, 12, é que Paulo fala que a liturgia precisa partir da ordem, precisa ter ordem. Ele diz assim: olha, não é para todo mundo ficar usando seus dons aí de um jeito bagunçado, é para ter ordem. E a ordem tem que respeitar uma coisa: a adoração a Deus, ela não é apenas verticalizada. A adoração, o culto para Deus, ele é verticalizado e horizontalizado. O interesse do culto não é apenas agradar a Deus.
O interesse do culto é se fazer entendido para a edificação da comunidade. Então, uma preocupação de quem pensa o culto não é apenas agradar a Deus, é fazer a comunidade entender. E para isso precisa ter linguagem que traduza o evangelho para o público que aqui está. Quando você vai pensar cantar uma música, você precisa ter em mente que ela não tem que agradar só a Deus. Ela tem que ser edificante para a comunidade. Quando você prepara uma mensagem para pregar, ela não tem que agradar só a Deus, ela tem que edificar a comunidade. E eu vou insistir nisso, que já falei tantas vezes. Como é que você vai edificar uma comunidade de lusófonos se você pregar em latim? Não vai edificar, vai agradar a Deus porque ele vai entender o latim. Mas a comunidade não vai entender, não vai ser edificada, não serviu o seu culto. Como é que você vai cantar as mensagens do evangelho para uma comunidade brasileira sem brasilidade? Desculpa. Me perdoa porque o nosso culto é americanizado. É que é para você aceitar, porque se fosse brasileiro você ia sair falando mal da gente. Mas o nosso sonho é que tivesse brasilidade aqui, para que brasileiros pudessem entender. Desculpa que o nosso culto é americanizado, worshipado. Não era a nossa intenção. É só para você não condenar a gente. Você entende a necessidade de você pensar a liturgia para o público que está recebendo a mensagem? Bom, havia liturgia, mas havia também lideranças e eleições. Atos 14, quando termina a primeira viagem missionária, Paulo elege, ele nomeia líderes, ele nomeia presbíteros, diáconos, ele nomeia presbíteros, anciãos, pastores, bispos, ele terminou de plantar as igrejas na primeira viagem, ele volta lá em capítulo 14 de Atos 23 a 27, e ele faz nomeação de líderes. Havia eleições eclesiásticas, organização da igreja. Em Atos 6, tem pessoas reclamando que não são atendidas pelas viúvas. As viúvas dos helenistas não estavam sendo atendidas na comunidade. E aí sabe o que os apóstolos fazem? Eles se reúnem e elegem 7 diáconos. Havia concílios globais em Jerusalém. Em Atos 15, Paulo está pregando o evangelho, ele volta para Jerusalém para prestar satisfações numa assembleia geral da igreja, que reunia a igreja global ali para prestar contas. Havia organização, havia instituição, havia estabelecimento organizado religioso. Não era um negócio bagunçado, solto. Cada um vive do jeito que quer, dizendo que está seguindo o Espírito. Havia ordem. Havia fronteiras claras. O primeiro ato dos apóstolos veio antes do derramamento do Espírito Santo. Quando você abre o livro Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, o Espírito Santo ainda não foi derramado. O Espírito Santo seria derramado no capítulo 2. Mas no capítulo 1, eles estavam esperando o Espírito Santo. E é um problema esperar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não funciona no mesmo relógio que a gente. E às vezes parece que ele está demorando para fazer as coisas acontecer. E a gente fica com pressa. E é aí que a gente troca os pés pelas mãos. Porque quando o Espírito Santo parece demorar para fazer, a gente fala assim, Pedro parou e falou assim, precisamos fazer alguma coisa aqui. Precisamos organizar isso aqui, está meio bagunçado. O Judas saiu, a gente precisa eleger um outro aqui. O 12º discípulo. E eles falaram, pareceu bem a comunidade que fizesse uma nomeação. Vamos tirar na sorte. Tinha 2 candidatos, o Judas, um outro Judas, que era inclusive mais apto para a função aparentemente, porque a gente sabia um pouco mais dele. E um outro sujeito chamado Matias, que a gente não sabe de onde veio, quem ele era, não tem informação nenhuma sobre ele. Quem ganhou no Uri Tumim, possivelmente foi o Uri Tumim que eles usaram para tirar sorte. Quem ganhou? O Matias. Depois que ele ganha essa eleição, quantas vezes mais aparece na Bíblia o Matias? Nunca mais, não tem um verso na Bíblia mais que aparece o Matias. Decisão humana. Por que tem que ter decisão humana? Porque aqui a gente é um corpo, precisa tomar decisão. Há uma dimensão da igreja visível que precisa ser organizada por nós. É por isso que a gente tem que ter colegiado aqui, a gente tem comissão da igreja. A gente não pede para o Espírito Santo falar qual é a cor da parede. A gente se reúne numa comissão e a gente decide, depois apanha da igreja, porque a maior parte nunca vai gostar da cor que você escolheu para a parede. Mas a gente tem que tomar decisão, a gente tem que resolver, a gente tem que organizar. A gente tem que votar, tem que ter um sistema, a gente tem que ter medição, a gente tem que ter critério. E a gente decidiu essa cor. E quando você anuncia para a igreja qual é a cor, na comissão já é uma divergência. Aí ganhou essa cor. Aí quando você pinta, a igreja chega em... Agora imagina se eu abrisse para a igreja decidir. Para vocês. A gente ia ficar 115 anos sem decidir qual que é a cor certa da parede da igreja. Então a gente não vai consultar você para pintar a parede. A gente vai decidir. Tem coisas que a gente tem que resolver. A gente tem que ter orçamento. A gente tem que ter destinação clara dos recursos. A gente tem que ter transparência. A gente tem uma dimensão humana na organização dessa instituição, dessa organização igreja, porque havia uma dimensão humana na organização do estabelecimento religioso no primeiro século. Essa é a dimensão visível. Mas quem guiava essa igreja era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ia na frente. Nós não temos nenhuma informação bíblica de que o Espírito Santo tenha desaprovado a eleição de Matias. Por isso, nós não podemos afirmar que o que eles fizeram foi errado.
Não há nenhuma desaprovação à nomeação de Matias, mas Matias não aparece mais. E quem que aparece depois como o escolhido de Deus para o 12º lugar? O Paulo. Fica meio evidente que o que o Espírito Santo queria era Paulo, mas ele aceitou que os homens se reuniram e elegeram Matias. Mas ele falou, não era meu plano não era o Paulo. Aparentemente o plano era o Paulo. Se eles esperassem mais um pouquinho, eles teriam a consciência de que seria o Paulo. Mas talvez o Paulo seria difícil deles escolherem, porque nessa ocasião o Paulo estava perseguindo eles. O Espírito Santo já sabia o que eles não sabiam. Então o Espírito Santo ele lida com as nossas insuficiências. E ele nos usa ainda assim. Mas o Espírito Santo guiava. E aí o Espírito Santo falava assim, agora a gente vai salvar os gentios, eles também vão ser aceitos. Aí o Espírito Santo ia lá em Cornélio, era derramado sobre Cornélio, e aí o Cornélio falava em línguas, aí o Pedro ia lá no Cornélio, olhava o Cornélio e falava, rapaz, eu nunca ia tomar esse plano na igreja. Se tinha um voto que nós não ia tomar na comissão, era para aceitar o Cornélio. Mas agora o Cornélio está falando em língua igual a gente. O Espírito Santo já está lá. Peraí, será que é o Espírito Santo mesmo? Vamos confirmar. O Pedro foi lá, teve visão, confirmou. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito Santo guiava. Mas os apóstolos iam atrás, conferendando a guia do Espírito. Eram os apóstolos que iam atrás, organizando o que o Espírito Santo ia fazendo. O Espírito Santo ia agindo, porque ele sopra onde ele quer, mas a igreja ia atrás, sendo organizada conforme ele ia. Vamos para os gentios agora. Aí o Filipe ia pregar em Samaria, começou a converter gentil. O que a igreja de Jerusalém faz? Manda o João e o Pedro lá para ver se está certo isso aí. Aí eles iam lá, o Espírito Santo já estava lá, o Espírito Santo já estava autorizado. Você acha que o Espírito Santo precisa de um voto da Associação Geral de cada 5 anos da igreja? Para agir? Você acha que a gente precisa votar para o Espírito Santo derramar o Espírito Santo aqui na igreja? Não precisa votar na comissão. A instituição não interfere. O Espírito Santo não está sujeito à instituição religiosa. Ele não está sujeito à igreja de 27º dia. Ele age. Mas a gente vai atrás discernindo e organizando a igreja em torno daquilo que é a guia do Espírito. O Barnabé, quando o Paulo começou a pregar, o que a igreja de Jerusalém faz? Vai lá, vê lá Barnabé, se ele está falando é isso mesmo. Se o Espírito Santo quer, é isso mesmo. A igreja é visível e invisível, porque quando acaba o culto, ela também começa lá fora. Sabe, quando acaba aqui, essa igreja visível, você sai lá fora. E quando a gente está ali naquele hall com os amigos, sabe o que tem ali, quando você está reunido ali? O Espírito Santo está ali, sabe o que tem ali? Uma igreja. Uma igreja que não tem CEP, não tem CNPJ, não tem horário para funcionar. E aí você sai daqui e você vai lá para a tua casa, e você convida uma galera para almoçar na tua casa depois do culto. E quando você se reúne na mesa com aquelas pessoas, o que tem naquela mesa? A igreja está lá. Ali é uma igreja, a igreja do Espírito. Tem a igreja dos apóstolos, né? Mas tem a igreja do Espírito. A igreja do Espírito está lá. E vocês oram, porque dizem em Atos 2 que o partir do pão era parte da liturgia do culto. Quando você vai para a tua casa e come com seus amigos daqui, você está sendo igreja ali. Vocês são igreja. Vocês estão reunidos em nome de Cristo Jesus partindo o pão. E aí de repente você está lá e você percebe que um dos amigos casados está sem a esposa. Está sozinho lá. E aí você percebe que ele está meio triste. E aí você começa a falar com ele e você descobre que eles estão mal no casamento. Estão para se separar. E aí sabe o que você faz? Você começa a interceder na vida dele, você começa a orar por ele. E você se aproxima dele. E você começa a cuidar daquele casal. E de repente a sua presença, da sua família, o seu envolvimento ali vai curando as feridas daquele casamento. E de repente sabe o que você está sendo? Você está sendo igreja. E de repente eles se reconciliam. E quantas vezes isso não acontece na comunidade de fé? Você entende o que é a comunidade do Cristo ressurreto? É isso. E eu nem fico sabendo que aquele casal estava se divorciando, mas você fez, porque é o sacerdócio de todos os santos. Você é pastor, é você que cuida deles, não sou eu. É você que foi lá, é você que cuidou, porque você, junto, quando reunido em nome de Cristo, vocês são igreja. É a igreja do Espírito Santo. Eu saí daqui sábado passado, 14h. E tinham me convidado para almoçar na casa de uma pessoa da minha igreja, do Walter, porque o Vitor tinha sido ordenado ancião aqui no primeiro culto do sábado passado. E teve um almoço lá. E eu fui convidado para o almoço. Só que tinha feira de saúde aqui na Parque da Aclimação, eu não podia ir no almoço. Eu tive que ir para o Parque da Aclimação. Quando eu cheguei no Parque da Aclimação, sabe o que tinha lá no Parque da Aclimação? Tinha acabado a igreja, né? Quando eu cheguei no Parque da Aclimação, sabe o que tinha lá? A igreja. A igreja estava rolando no parque. As pessoas estavam sendo abençoadas ali, pelo nosso grupo de pessoas da saúde e voluntários. E acabou 6h. Quando acabou 6h, o Walter falou assim, ainda tem aqui, agora vai ter o segundo turno, a pizza à noite. E sabe o que eu fiz? Falei para a Suzy assim, amor, vamos lá, porque nem almoçar não almocei, saí daqui, fui direto lá. E era gente de todo jeito, era a avó, a criança correndo. E sabe o que tinha lá na casa do Walter naquele momento? A igreja. A igreja estava lá. Era a igreja. Você entende que a igreja não se resume a essa dimensão que está aqui? A igreja é onde tiver 2 ou 3 reunidos lá, o Espírito Santo está, Cristo está, lá é a igreja. Mas
Os forçosos interesses organizacionais são inevitáveis. Não me diga que você saiu da igreja porque não gosta da instituição e foi pertencer a um outro lugar. Ali só é uma instituição, é uma startup, meu irmão. A gente é multinacional, mas lá é uma startup. Aqui tem compliance. Lá é divertido, joga ping-pong, não tem que bater cartão, mas é uma instituição igualmente. E deixa eu dizer uma coisa para você, igreja que tem dono é negócio. Igreja que tem dono é negócio. Pode ser até um dono legal, gente boa, pode ter transparência financeira, mas no limite é o negócio de uma pessoa. Esse é o problema com o abandono das confissões históricas, tradicionais, religiosas para movimentos, para eclesiásticos ou igrejas menores que têm dono. É um risco muito grande. Mas a igreja tem sofrido ataques muito grandes. O texto que nós lemos diz que as pessoas pararam de congregar. As pessoas pararam de congregar por razões diferentes. No primeiro século havia uma perseguição, por ocasião da carta aos Hebreus, havia uma perseguição àqueles que se reuniam em nome de Cristo Jesus. E com medo da perseguição que sofriam, ao se reunirem em nome de Cristo Jesus, eles pararam de congregar, tinham medo, não vou pertencer àquele lugar, não vou mais lá, porque eu estou sendo perseguido. Outros pararam de congregar porque a comunidade era hostil de alguma maneira às relações. Como toda comunidade de fé, ela tem um poder enorme de adoecer. As reuniões de crentes, elas às vezes têm níveis de toxicidade. Às vezes a igreja é essa máquina de moer gente, de ferir pessoas. E as pessoas se afastam. Sabe, quando a sua dor não é ouvida, você se afasta, você não quer mais congregar aquela comunidade, alguém te feriu, ninguém viu, ninguém fez nada, ninguém ouviu a sua voz. Você não foi bem aceito, você não foi acolhido, você não teve voz. E você sai. Eles saíram. Outros saíram porque tinham aderido a outras doutrinas, ventos de doutrinas que não a dos apóstolos. Haviam algumas razões para eles abandonarem, deixarem de congregar. Nos nossos dias há tantas razões para deixar de congregar. E eu preciso dizer para vocês que eu sou altamente solidário aos que deixam de congregar. Eu sou altamente solidário aos que se desigrejam. Eu convivo com desigrejados até mais do que com igrejados. Eu sempre quero estar perto de movimentos desigrejados. Eu compreendo as razões pelas quais a igreja feriu as pessoas, porque a cultura religiosa, ela feriu a minha geração. A minha geração é uma geração ferida pela estrutura religiosa. Mas em todas as alternativas possíveis, eu preciso dizer para você que eu ainda acredito na igreja, eu ainda acredito que é possível fazermos igrejas saudáveis, não desistir delas, não abandoná-las, mas fazer igreja saudável. É o que a gente está tentando ser e fazer aqui. Não quer dizer que a gente tem receita de bolo, não quer dizer que a gente está conseguindo, não quer dizer que a gente não vai ferir ou machucar, não quer dizer que a gente vai às vezes deixar de ser um lugar de segurança para algumas pessoas, não quer dizer, mas quer dizer que a gente enxergou, a gente sabe que precisa. E eu quero fazer parte de uma geração que cura as feridas que fomos feridos. Porque eu ainda acredito na igreja, guiada pelo Espírito Santo, mas organizada, instituída, estabelecida. Porque era assim. Sabe, há inúmeras razões que fazem as igrejas entrarem em declínio. Eu queria pôr uma tela aqui muito rapidamente, só para dizer um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, para contar para a minha igreja. Aqui tem 3 histórias de igrejas que morreram nos Estados Unidos. Igrejas centenárias. Eu não vou entrar em detalhes nas histórias. Uma presbiteriana, uma batista e uma metodista, se não me engano, salvo engano aqui das notícias. Essas notícias são de 2022. Elas fecharam as portas. Sabe por quê? Porque elas não conseguiram. A pandemia também foi um efeito causador dessa diminuição de pertencimento. Mas eram igrejas que elas foram fiéis à forma e não ao evangelho. Elas foram fiéis às formas. Elas queriam uniformidade e não unidade. E então elas deixaram de dialogar na linguagem das novas gerações. Elas pararam de ser relevantes, elas pararam de ter linguagem. Elas pararam de falar a língua das novas gerações. Uma delas ali, o histórico de uma delas ali é muito engraçado. Sobraram 19 pessoas com mais de 70 anos. Algumas delas não conseguiam mais vir na igreja, então eles decidiram fechar a igreja. Mas esse aqui não é o único motivo pelo qual as igrejas estão morrendo. Há uma forte comoção, um fenômeno que vivemos no Ocidente de secularização.
A Europa já pode se chamar de um continente pós-cristão. O cristianismo acabou na Europa. Os Estados Unidos têm uma forte presença cristã, mas ainda com mais força do que aqui, sofre com o fenômeno da secularização do país. Especialmente porque a cosmovisão judaico-cristã tem sido altamente substituída por visões de mundo humanistas. E essas talvez tenha sido uma das principais razões pelas quais o evangelho tem perdido sentido. O evangelho abandonou pautas cristãs que foram cooptadas por bandeiras humanistas. E de repente o evangelho se distanciou delas quando ele devia bancar elas. É o evangelho que prega a justiça social, não são os movimentos humanistas. Somos nós que pregamos o direito de todas as pessoas. Somos nós que defendemos a existência de toda a gente. Somos nós que nos levantamos erguemos a voz para defender o oprimido. Somos nós que lutamos pela causa do estrangeiro, da viúva e do pobre. Somos nós. Não é o humanismo que luta por isso, somos nós. Há muito mais tempo. Mas a gente abandona essas pautas. Não, isso é coisa de comunista, de esquerdista. Não, isso é coisa de evangelho de Cristo Jesus, meu irmão. E é porque a gente abandonou isso que eles cooptaram isso. E de repente uma nova geração viu muito mais sentido em seguir essas pautas humanistas do que o evangelho. Porque o evangelho perdeu a sua presença na realidade da sociedade que vivemos. Ao fenômeno da desinstitucionalização, ao fenômeno do desigrejamento, da secularização. Mas o texto diz, não deixemos de congregar. Há algumas razões pelas quais a gente precisa pensar em trazer vida para a igreja. Em 2023 a gente escreveu um projeto de 5 anos chamado Uma Igreja Possível. Oramos, pedimos que o Espírito Santo guiasse a gente num trabalho para repensar essa igreja que é a primeira igreja de São Paulo. Em 2022 nós tínhamos uma igreja pós-pandemia, bastante esvaziada, muito mais 60 mais do que 30 menos, muito mais envelhecida. E eu me lembro do dia 10 de dezembro de 2022, quando eu fui apresentado pastor dessa igreja, havia um culto, às 9 horas da manhã, com 40% dos espaços preenchidos. A gente precisava fazer alguma coisa. Pela graça de Deus, a gente não chegou lá, mas a gente já avançou muita coisa. A gente tem 2 cultos, praticamente cheios os 2 cultos. Mas isso não é um medidor. Mas a gente tem tentado ser um lugar de segurança para as pessoas. Onde toda a gente possa existir, e existir é ter voz. Não, pastor, lá na minha igreja as pessoas são bem recebidas. Elas só não podem cantar, não podem pregar, até que elas estejam de acordo com aquilo que rege a nossa agremiação religiosa, o nosso código de conduta. Então você silenciou a pessoa, você não garantiu existência para ela. Então elas não são bem-vindas na sua igreja. Elas não podem existir porque elas não têm voz. A gente precisa ser uma comunidade para toda a gente, segura para toda a gente. A garantia de que ela não vai embora daqui com gatilhos e vai sair daqui tentando tirar a própria vida, depois de um belo culto religioso preocupado com zelo pela sua santificação. A gente precisa garantir que esse lugar não seja isso. A gente precisa garantir que o púlpito não seja ocupado por mensagens alarmistas, terroristas, sensacionalistas. Sabe? A gente precisa tentar ser isso. A gente está tentando ser isso. A gente sabe onde está a dor. Mas se todo mundo desistir da igreja, a gente perdeu. O que a gente precisa é de uma geração que se levante tentando fazer uma igreja melhor. E não abandonando ela. Há umas razões pelas quais a gente precisa revitalizar a igreja. Eu não vou entrar nesses detalhes, são técnicos. Eu só queria mostrar um dado de um diagnóstico que nós fizemos no início de 2023. Esse aí mesmo, muito obrigado, pode pôr na tela. A gente fez um diagnóstico, tinham vários resultados, esse era um dado apenas que eu queria trazer para vocês. A gente fez um estudo de 5 anos em 2023, de 2019 a 2023. A gente levantou várias informações, mas essa foi a que mais mexeu comigo. Em 5 anos, a nossa igreja, esta aqui, tinha crescido 425 membros, que entraram através de transferências de igrejas que eles eram e transferiram para cá, ou batismos que aconteceram. Teve anos que houve um número grande de batismos.
No entanto, nesse mesmo período saíram 413 pessoas, seja porque morreram, porque apostataram da fé ou porque mudaram de igreja para outro lugar. O nosso crescimento real em 5 anos foi de 12 pessoas, uma média de 2,5 por ano. Agora você imagina, tem ano que batizou 60 pessoas, mas o crescimento foi 2,5. Alguma coisa não está certa. Não quer dizer que a gente acertou, tá? Não quer dizer que a gente corrigiu. A gente está orando, o Espírito Santo não tem receita de bolo. A gente está tentando, a gente quer mais gente que queira tentar com a gente. Mas alguma coisa precisa ser feita, porque isso aqui é uma realidade, não é particular nossa, é uma realidade. A gente ainda está com um crescimento real aqui, porque tem lugares que tem crescimento negativo, ou não crescimento. O mais curioso é que o maior número de entrada era entre 0 e 29 anos. E curiosamente o maior número de saída não era entre 0 e 29 anos, era entre fase adulta, familiar. A gente identificou que a saída da igreja se dava por famílias, ou seja, a fase familiar do casamento e o início da fase dos filhos. Você casa, tem os filhos, a vida começa a ficar muito diferente do que tudo que você já viveu antes, é muito pesada, é difícil. E a igreja começa a ficar em segundo plano, o orçamento aperta, o colaborar financeiro com a igreja fica em segundo plano, e de repente a gente deixa de congregar, e a ausência do congregar vai afastando a gente da igreja, do convívio dos irmãos, e alguns, não estou dizendo que todo mundo que para de congregar perde a fé, mas e alguns vão se distanciando da fé também. A fase das famílias. Mas que resposta nós poderíamos dar para isso? O texto diz, verso 25, não deixemos de congregar-nos. Por que eu ainda acredito? Eu convido você ao texto para a gente encerrar. Vem a Bíblia comigo, abre a Bíblia comigo, porque eu ainda acredito. Eu ainda acredito nessa igreja. Essa igreja que está descrita aqui nesses 3 versos, em ser esta igreja. Olha o verso 23. Primeira razão que o autor de Hebreus nos dá para congregar. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Porque o congregar, o coletivo, o comunitário, o conviver, é no compartilhar da fé que a gente renova a fé. É no compartilhar da fé que a gente renova a esperança. Então a gente está desesperançado, a gente está desanimado. E aí a gente fala assim, eu não vou hoje na igreja. E aí de repente você fala assim, eu vou. Eu não queria ir, eu estou desanimado, mas eu vou. E aí você se reúne, você chega aqui numa comunidade de crentes e alguém te abraça, alguém sorri para você. Alguém fala assim, senti sua falta. E de repente você fala, uau. Eu pertenço. E de repente você está desanimando, mas alguém fala assim, meu filho, meu irmão, meu amigo, não desanima, está mais difícil para mim, você vê que a vida do outro está mais difícil que a tua, mas ele ainda não desistiu. E a comunidade de fé tem esse papel de preservar, de guardar a esperança, a fé. Eu tenho dúvidas, eu estou confuso, eu ouvi uma porção de coisas por aí, e de repente aqui se renova a nutrição da sua fé. A segunda razão está no verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A comunidade de fé precisa ser um lugar de segurança, é uma escola de desenvolvimento do amor. Não tem como você desenvolver o amor sozinho. É no coletivo que a gente desenvolve o amor. Deixa eu dizer, e não é no coletivo de iguais, é no coletivo de diferentes que a gente desenvolve o amor. O exercício do amor depende de pessoas difíceis do nosso lado. A hora que você orar para Deus assim, Senhor, me ensina a amar, vai brotar do seu lado um monte de gente difícil, diferente de você, divergente de você. Sabe para quê? Para que você aprenda a amar. Porque amar os iguais é muito fácil. Amar quem vota no mesmo candidato que você é fácil, meu irmão. Quero você amar quem vota no outro. E é para isso que serve a igreja, para pôr sentado na mesma mesa os dois e falar que a gente está em nome de Cristo Jesus, e é em nome de Cristo Jesus que a gente ama. Não deixe que o evangelho seja roubado e cooptado por isso. A gente não é aquilo, a gente está em outro rolê. Mas é aqui que a gente entende que a gente desenvolve o amor e as boas obras uns pelos outros. Sem comunidade, sem encontro comunitário, sem coletivo, não há desenvolvimento do amor. Não há como sermos mais semelhantes a Jesus numa vida solitária, individualista. A igreja é o laboratório do reino, onde Deus nos ensina a amar não apenas os fáceis, mas os de verdade. Porque os de verdade, meu irmão, é difícil. É aqui que aprendemos paciência, é aqui que a gente aprende perdão, é aqui que a gente aprende escuta, reconciliação. Não existe cristianismo maduro sem comunidade. Mas a última razão, verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa admoestação, que o autor coloca aqui não é repreensão.
não é admoestar no sentido de repreender, é admoestar no sentido de encorajar. Encorajemo-nos uns aos outros, congreguemos para encorajarmos uns aos outros, porque o dia está próximo. É aqui que a gente olha um para o outro e fala assim: calma aí, não solta ainda não, meu irmão, ele está voltando, é só um pouquinho mais, isso vai acabar. Mas talvez nem acreditar que ele vai voltar se acredita mais. Talvez você nem saiba por que você é cristão mais. Porque isso para você virou uma coisa assim tão distante, tão etérea. Volta de Jesus. É aqui que a gente renova a esperança nisso. É congregando. A organização da igreja, a formalização era inevitável, mas necessária. A instituição das igrejas visava preservar a unidade do corpo de Cristo e promover o bem-estar espiritual dos crentes. A igreja se organiza pelo bem-estar dos crentes, não por outra razão. Ela não existe para crescer. A saúde de uma igreja não é medida pelo número de adesão por ciclos ou pela sua saúde financeira. Porque a igreja não existe para crescer. A igreja existe para servir. A saúde da igreja é medida quando os circunstantes a ela se veem atendidos por ela. Se um dia a gente sair daqui, o que vão os vizinhos pensar? Vão agradecer a Deus que parou de parar carro na porta deles? Eu encerro lendo para vocês. Eu vou ler para vocês aquilo que é a nossa visão nesse ciclo de 5 anos. E eu quero ler para que você entenda o que a gente está tentando fazer aqui e que você venha nas próximas séries para a gente fundamentar isso juntos, biblicamente. Mas a nossa visão desde 2023 até 2027 tem sido: queremos ser uma igreja possível, não uma igreja perfeita, possível, promovendo para todos e de todas as gerações encontros com Cristo no centro da cidade de São Paulo. Quando dizemos que queremos ser uma igreja possível, ao dizer uma igreja possível, nós dizemos possível porque reconhecemos ser a igreja um lugar de reestabelecimento para seres falhos e, portanto, recusamos a utopia do ideal, sem arrogância, sem apelo ao primitivismo apostólico e sem colocar assim em risco a unidade do corpo de Cristo, representado globalmente pela igreja e denominação que pertencemos. Queremos ser uma igreja possível, pois continuamos acreditando na busca por ser uma igreja melhor que se pode ser, dentro do contexto de época, tradição denominacional e cultura organizacional global e local. Queremos ser uma igreja possível porque queremos permanecer sendo uma alternativa para os que já não adotam uma cosmovisão judaico-cristã ou ainda para os que não acreditam mais na instituição religiosa. Queremos ser uma igreja para todos porque queremos ser um lugar de segurança para qualquer ser humano que esteja em busca de um encontro com Cristo. Um lugar de segurança é aquele que reconheça as existências e garanta voz aos que existem. Queremos ser para todas as gerações, porque somos uma igreja mais 60 mais do que 30 menos. Vou corrigir, éramos uma igreja mais 60 mais do que 30 menos quando isso foi escrito em 2023. Nós éramos uma igreja mais 60 mais do que 30 menos. Hoje nós somos uma igreja muito mais 30 menos do que 60 mais. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Isso nos diz muito sobre o nosso foco como comunidade e nosso foco missional. Para tanto, entendemos que precisamos ser uma igreja possível para todos, uma única família em Cristo, um lugar possível para todas as gerações. Precisamos buscar a excelência e o encantamento para nossas crianças. Precisamos ser um lugar de excelência e encantamento para os nossos adolescentes. Precisamos ser uma igreja disposta a dar voz e espaços de protagonismo para a nossa juventude. Precisamos ser um espaço de apoio à vida adulta, às famílias, aos casais, às demandas do homem e às demandas da mulher. E precisamos ser o melhor lugar para acolher, cuidar e desfrutar da companhia daqueles que estão na melhor idade. É isso que queremos ser. Queremos promover encontros com Cristo, porque o encontro com Cristo transforma e liberta. Somos uma igreja urbana plantada na maior cidade do hemisfério sul do planeta. A pressa e falta de tempo são características dessa cidade. São muitos os desencontros e mesmo os encontros são apressados, quase que como esbarrões em um cruzamento da Ipiranga com a São João, como diria o Caetano. Assim sendo, queremos ser um lugar de encontro entre Cristo e a pessoa em busca. Nos evangelhos, esses encontros aconteciam nas ruas das cidades e histórias eram transformadas a cada encontro com Cristo. Mas queremos ter Cristo no centro. Somos uma igreja cristocêntrica e acreditamos na centralidade do Cristo em todas as áreas de atuação da igreja. Nós entendemos que Cristo é o centro de todas as coisas, inclusive da nossa teologia.
Cristo é o centro da nossa hermenêutica, Ele é a nossa chave hermenêutica. Nós entendemos a Bíblia à luz de Cristo e não Cristo à luz da Bíblia. Cristo é o centro. Nós não somos isso ainda, mas era importante que você soubesse que é para esse lugar que a gente está tentando mirar e tentando seguir. A gente ainda não desistiu da igreja, a gente ainda não largou as cordas. Não é fácil, não é simples, mas a gente está tentando. E essa série, ela só tem uma intenção de ser um convite para que você considere tentar com a gente. Mesmo você que já sofreu, já apanhou, já não acredita mais, a gente também. Por isso eu ainda acredito. Não porque a igreja nunca falha, mas porque apesar da falha, ela ainda é o lugar onde Deus reúne os cansados, sustenta os fracos e reacende a esperança. A igreja é imperfeita, mas ela é necessária. É o corpo ferido, é um corpo ferido que ainda é capaz de curar. Ela é um corpo ferido que ainda é capaz de curar. Eu e você somos feridos, dispostos a curar. É a casa onde ainda há mesa, e mesa para todo mundo. É o lugar onde gerações se encontram, para nos lembrar que Cristo não nos chamou para andar sozinhos, mas para reunidos em torno do seu nome, sermos igreja até que Ele volte. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, ainda mais agora que Ele está tão perto de voltar. Você pode ficar em pé para a gente cantar essa música juntos? Essa música fala sobre isso. Queria que você ajudasse o nosso louvor a cantar de todo o coração essa música. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor.
muitos de nós crescemos correndo pelos bancos de igrejas como essa. Muitos de nós devemos aquilo que cremos a estabelecimentos centenários como este. Foram lugares assim que forjaram a nossa fé. Foram lugares assim que nos instruíram. Foram lugares assim que nos libertaram. Foram lugares assim que nos corrigiram. Foram lugares como esta casa, como esse lugar, como esta velha casa, que nos ensinou quem Cristo Jesus era. De forma insuficiente, falha. Mas até o fato da gente ter compreendido razões que hoje nos levam a nos desigrejar, até a compreensão dessas razões a gente deve a esse lugar, porque foi aqui que nós somos levados até a Tua Palavra, e nela, buscando o Teu Espírito, compreendemos mais coisas, e algumas dessas coisas nos fizeram perceber que havia coisas fora de lugar aqui dentro. Mas até esse abrir dos olhos, a gente deve a lugares como este. Por isso, Senhor, a gente ainda quer acreditar nesse negócio. Eu sei que esse lugar também foi uma máquina de ferir muita gente. Lugares como este, discursos feitos de microfones como este que eu estou segurando, que até hoje talvez em alguns dê gatilhos, dispare o coração, dê ataques de pânico, nos leve para o medo, que é o lugar mais distante do amor. Que tipo de mensagem pode nos fazer sair daqui amedrontados? Não há nada mais distante do amor, que é Cristo Jesus, do que o medo. Se saímos daqui do medo, é porque Cristo Jesus não foi pregado nesse lugar. E tantas vezes, Senhor, nós saímos de lugares como este com medo, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor compreende todas as razões e motivos pelos quais muita gente deixou esse lugar. E essas pessoas têm se reunido em 2 ou 3, e o Senhor lá está. Porque a igreja transcende a dimensão física e visível. Mas, Senhor, a gente entende a importância e a necessidade de lugares como este. E é por entendermos isto que nós queremos que o Teu Espírito construa aqui também a Tua igreja. Vem e faça aqui morada. Seja este o lugar da Tua habitação também, Senhor. Que aqui seja um lugar de segurança para toda a gente. E quantos mais daqueles que ainda aguentam mais um pouco, eu queria fazer um apelo, que não desistissem, que dessem mais uma chance para este lugar, e que se somassem a nós, tentando fazer uma igreja possível para essa geração. É o que eu te peço, que o Teu Espírito incomode o coração dessas pessoas nessa tarde. Por Jesus, amém. Que Deus te abençoe.